Sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol, que agora segue na Sportnet. O canal muda de nome, mas o conteúdo trazendo sempre um papo descontraído com personalidades que marcaram e marcam o futebol brasileiro vai seguir na programação aqui do Sportnet. E hoje a gente vai falar muito de Fluminense, porque o tricolor das Laranjeiras foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, chegou à fase semifinal. E para falar um pouco mais dessa campanha, a gente vai receber um cara que jogou na equipe tricolor entre 2007 e 2011, foi campeão brasileiro em 2010, participou daquela campanha de resgate do Flusão em 2009, salvando a equipe do rebaixamento também. Tem 89 jogos, 12 gols marcados com a camisa tricolor. E hoje, comentarista da Flu TV, a gente recebe Tartá, ex-atacante do Flusão, também com passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro. Tartá, uma honra tê-lo aqui com a gente, abrindo essa nova fase. Seja muito bem-vindo à nossa resenha. Poxa, que prazer estar aqui ao seu lado, Matheus, Fernando. Grande honra para mim ser lembrado e estar participando aí com vocês. Poder falar de Fluminense é sempre uma grande honra e hoje também se tornou um trabalho. Algo que eu nunca imaginei, né? E a gente vai falar muito sobre isso, inclusive, ao longo da nossa resenha de hoje. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista aqui da casa. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo à nossa resenha, agora na Sportnet. É verdade. Grande abraço para você, Matheus, para todo mundo que está nos acompanhando, e agradecer o Tartá, né, por dedicar aí um espaço da agenda dele para contar as histórias para a gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Agora, só uma questão de ordem, antes da gente começar o papo, de fato, eu queria perguntar para o Vinícius, por que Tartá? O Tartá começou nas categorias de base, né? O Tartá surgiu assim que eu cheguei em Xerém e a galera, né, aquela meninada toda não sabia meu nome. E de uma brincadeira, né, que aqui no Rio é bem normal isso acontecer, né? Novato, foi muito zoado, né? Pô, aí o cara colocou uma pilha lá, né, uma zoação, e eu fiz outra com ele. Aí ele foi no final e falou: Ah, sai daí, você parece uma tartaruga. Era tartaruga, né? E a gente aqui também no Rio de Janeiro tem o hábito de abreviar tudo. E aí de tartaruga acabou virando tartar. E não teve jeito, né? Na hora eu fiquei meio puto, chateado. E aí acabou pegando. E hoje em dia já atendo mais por Tartar do que propriamente por Vinícius. É difícil ouvir Vinícius, hein? Somente em casa mesmo, e olhe lá. É isso aí. Geralmente a gente escuta o nome próprio, né, meu caro Tartá, quando alguém vai dar uma bronca, né? Vinícius, não vai fazer isso, né? Mas sabe como é, né? O pessoal também em casa é a mesma coisa. A gente combinou aqui de falar primeiro do Fluminense, né? Porque o Flu chegou na semifinal do Mundial de Clubes, e eu queria entender o que você achou da campanha geral, porque assim, todos nós vimos os jogos, né? Vimos as mudanças de esquema do Renato com os 3 zagueiros, vários jogadores que a torcida criticava. A torcida agora de repente começou a amar os jogadores porque fizeram um Mundial espetacular, né? Então, eu queria entender de modo geral, assim, depois a gente entra nas especificidades, mas o que você achou que representou essa campanha do Flu chegar até a semifinal do Mundial? Poxa, perfeito. Vamos falar um pouco primeiro do orgulho tricolor, né? A torcida que participou, quem foi para lá, quem não foi, quem ficou aqui, quem ficou nas casas laranjeiras e tal, estava tendo o telão, né, dentro do templo do futebol, aquele estádio que é histórico. A torcida ficou muito mais apaixonada por esse elenco, né? Porque de fato realmente foi o elenco de menor investimento e eles conseguiram chegar lá, representar tão bem e se tornou hoje o 4º melhor time do planeta, né, após esse Mundial.
isso é algo inimaginável, né? Algo muito raro, difícil realmente de acontecer. Então, esses jogadores, staff, torcida, essa família tricolor está de parabéns. Realmente, o que eles fizeram é de se orgulhar, de se aplaudir realmente de pé. Agora, Tartar, na tua avaliação, qual foi o grande mérito do Fluminense? Onde foi que a equipe conseguiu esse diferencial para fazer uma campanha tão boa e até, vamos ser francos, inesperada, né? Ninguém imaginava que um brasileiro chegasse à semifinal e sendo ainda o Fluminense, que era o clube de menor investimento em elenco para a competição. É um papo muito amplo, né? Porque são muitas vertentes, né? São muitas coisas, mas de forma resumida, eu acredito que a humildade, né, que o Fluminense tratou de entender que eles sim estavam jogando com times de maiores forças e eles precisavam mudar, né, para poder se adaptar, criar uma estratégia e vencer as partidas. E isso funcionou. E um outro aspecto que eu acho que foi fundamental, que aí não entra a parte física e tal, é literalmente o mental. Hoje o Fluminense tem um treinador, que é o Renato Gaúcho, que nós sabemos que é um cara vencedor, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. É um cara que entende muito do jogador. Então, acho que ele conseguiu realmente passar uma verdade, uma certeza de que sim, era possível vencer, que era possível chegar, né, até a final. E essa galera, esse elenco realmente acreditou nisso. E não tem motivação maior, né, do que você estar vivenciando o que esses jogadores vivenciaram. Eles estavam num super mundial de clubes, no primeiro, onde o mundo inteiro estava assistindo, o mundo inteiro estava vendo. Então, eu acho que para o jogador de futebol, né, quando ele sonhava ser um atleta profissional, ele sempre sonhava em ver um estádio cheio, é, televisão, rádio, todo mundo falando. Então, foi um cenário perfeito para que esses jogadores pudessem dar um salto na qualidade, e eles conseguiram, né, até onde deu, porque já no jogo contra o Chelsea a gente já viu que esses jogadores estavam já bastante saturados, cansados, não somente físico, mas mentalmente, porque eles tiveram que jogar realmente ali no seu último nível, né, de mental, físico, para poder conseguir transportar essas barreiras, porque realmente eles encontraram barreiras dificílimas a ser derrubadas e venceram. Mas para isso foi muita dedicação, muita concentração. E eu acho que o ponto maior para que isso fosse possível realmente veio da motivação, da oportunidade, da motivação de enfrentar times que costumamente o Fluminense não tem oportunidade de enfrentar e que o mundo inteiro estava vendo. Então isso fez com que esses jogadores evoluíssem e eles evoluíram e reagiram de forma positiva. Sem dúvida. E o fato de você ter trabalhado com o Renato, me lembrei agora de uma declaração que você deu. Libertadores, Thiago Neves tinha se machucado, você foi colocado no time titular e o Renato chamou todo mundo e avisou: quem vai jogar é o Tartar, se ele errar tudo, a culpa é minha, tudo que ele fizer errado, a culpa é minha, tudo que ele fizer certo, a culpa é dele. E aí eu queria entender, porque existe, Tartar, uma linha de pensamento da crônica esportiva, e hoje você faz parte também da torcida, injusta, na minha opinião, que o Renato é um técnico só motivador. A gente sabe que ele é também motivador, boleiro, entende muito do futebol, é amigo do elenco, mas também entende da parte tática. Então eu queria entender melhor como foi trabalhar com o Renato e qual foi a importância realmente dele, tanto na parte técnica, na parte tática, porque no fundo ele acabou construindo um esquema novo, né, com 3 zagueiros durante a competição, e isso fez muito bem, né, ao Fluminense. Então eu queria que você desse um panorama de como foi trabalhar com o Renato e qual a importância do Renato, levando em consideração a sua experiência e o que você viu hoje como analista do Fluminense na competição. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Renato, porque o Renato foi meu primeiro treinador, né, no profissional, o cara ali que deu o carimbo, dizendo: agora sim você é um atleta profissional. Então estreiei, né, com ele, e ele desde da minha primeira partida com ele já me passou essa confiança. E o jogador confiante,
acho que em qualquer área, não somente dentro do futebol, quando você tem um aval, né, do, do seu superior, né, ali no caso do futebol é o treinador, é o presidente, é um diretor. Então, quando você tem esse aval do seu superior, que eles contam com você e confiam no seu trabalho, isso já é 50%, né? Você entra de forma bem mais leve. Você lembrou bem esse episódio, era uma partida de Libertadores, eu muito jovem ainda. Ele tinha outras opções no elenco, que ele poderia fazer um três volantes, e ele não. Optou realmente em entrar comigo, que era o reserva imediato ali, né? Da posição do Thiago Neves, na época de meia esquerda. E eu entrei e, graças a Deus, deu tudo certo, porque realmente, quando a gente é jovem, a preocupação é muito grande, as chances são escassas, são poucas chances, e as poucas chances que você tem que dar uma resposta positiva, porque a competitividade é muito grande. E agora, já trazendo para o Mundial, né, a forma com que o Renato fez, viu, ele descobriu, né, uma nova opção, mais um jeito de jogar com três zagueiros, algo que realmente funcionou muito bem. A gente sabe que, por característica, ele gosta de jogar para frente, e ele costumamente nos times que comandou nunca usou três zagueiros. É bem difícil você ver um time do Renato com três zagueiros. E aí, essa formação pode ser que a gente possa vê-la, até mesmo propriamente no próxima partida do Fluminense, na quinta-feira, contra o Cruzeiro, porque foi algo que realmente funcionou muito bem. Deu uma certa segurança, né? Colocou os dois laterais ali de forma bem espetada. O time não deixou de ser ofensivo, né? Com transições rápidas, com o John Arias, principalmente, né? Que foi o principal nome aí desse elenco, dessa competição. Então, o Fluminense volta com saldo positivo, porque, além de tudo, ainda conseguiu mais um formato de jogo que pode ser usado aí no campeonato longo, como é, e dentre outras competições também, como a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que o Fluminense ainda se encontra presente. Agora, Tartar, a gente está falando de um time que entrou para a história do Fluminense, né? Porque é a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes nesse formato. O Fluminense chegando à semifinal, um resultado impressionante para um clube brasileiro, considerando o contexto econômico. E o Fluminense chega nessa competição por ter conquistado a Libertadores de 23 sob o comando do Fernando Diniz. Se você fizesse uma avaliação, assim, como se fosse um cara a cara, se bem que várias peças estavam em 2023 e estão agora em 25, qual é o time que mais te agrada de assistir? O Fluminense de 23, campeão da Libertadores com o Diniz, Fluminense de 25, semifinalista do Mundial com o Renato Gaúcho. Caramba, pergunta difícil de ser respondida, porque aquela campanha do Diniz, né, também merece muito ser aplaudida. Aquele time realmente conseguiu conquistar. Foi muito dedo do Diniz, né? Foi um formato. O Diniz pensa o futebol de forma diferente, né? E de muita coragem, de muita ousadia. Tinha peças ali também que hoje em dia não se encontram mais, estão a maioria na Europa e tudo. Alguns remanescentes ainda desse elenco se encontram também. É que esse Mundial tem um formato um pouco diferente, né? E se tratando dos times que, vamos dizer, que o Fluminense pegou por esse Mundial, né? O próprio Borussia, Dortmund, um time bilionário como o Al-Ahly, a Inter de Milão, que o Fluminense conseguiu passar, que foi finalista de Champions League, realmente eleva muito, né, os pontos, né, para esse Mundial. Mas se tratando assim de Fluminense, o peso que a Libertadores tem é muito grande. Até porque nós já tínhamos sofrido, né, com aquele fatídico dia de 2008, no qual a gente perdeu aquela final da Libertadores. O Fluminense não tinha uma Libertadores, e esse elenco de 2023 foi que deu essa grande alegria. Então, assim, lógico,
se o Fluminense chegasse até a final e vencesse, era outra coisa, sem demérito nenhum para esse elenco que fez algo realmente inimaginável. Mas o título de 2023 da Libertadores, sem sombra de dúvidas, para todo tricolor, é o campeão, né? No futebol só tem espaço para quem vence. Então, eu acredito que, se for perguntado, tivesse uma pesquisa, realmente todos optariam pelo título da Libertadores de 2023. Daqui a pouco a gente vai Fred. rememorar várias histórias desse período que o Tatá participou efetivamente, né, Graziano? Não, sem dúvida. E eu acho que faz todo sentido, né? Toda a lógica aí na resposta do Tatá. Sem dúvida, o título da Libertadores de 2023 é algo absolutamente impressionante da forma que foi construída e realmente é algo realmente espetacular. Tatá, em relação só, antes da gente mudar de assunto, né? Falar da tua carreira, da sua transição de carreira, falar das histórias da bola, eu queria que você falasse individualmente, porque assim, coletivamente, o Fluminense deu um show nesse Mundial, né? Todos os jogadores, uns ajudando os outros, vaidade a gente não soube. O que vazou foi uma eventual discussão entre o Paulo Henrique Ganso e o Renato Gaúcho, lá no jogo contra o Sam, mas isso não atrapalhou em nada. Mas eu queria que você falasse individualmente quem foram os jogadores, claro, com exceção do Arias, né? Porque você já falou e ele foi um dos melhores jogadores do Mundial todo, não foi nem do Fluminense. Mas quem foram os jogadores do Fluminense que você acha que se destacaram nesse Mundial e que, como consequência, podem ganhar confiança para o decorrer da temporada? O Fluminense tem muitas missões importantes, né? Além do Mundial, tem agora um semestre inteiro para jogar. Quem foram os jogadores desse Mundial que você acha que saíram maiores do que entraram? Como eu disse lá no início, né, realmente tem um saldo positivo, né, nessa competição, além de toda a história bonita que o Fluminense fez. Mas eu vou trazer aqui alguns nomes de alguns jogadores que são sempre muito criticados. O primeiro deles, o Martinelli, fez um campeonato aí realmente especial, fez um golaço, chegando à frente e fez muita falta também agora nessa última partida, né, contra o Chelsea. E a gente via os próprios torcedores que sempre o criticavam falando que ele fez falta nesse jogo, né? Então a gente já viu uma mudança, né, de pensamento a respeito desse jogador. Outro, tanto o Frente quanto o Inácio, né? O Inácio, poxa, fez um partidaça desde que entrou, foi eleito em uma das partidas o melhor da partida, é um jogador que estava sem espaço ali no elenco, foi muito bem. Um outro jogador também é o próprio Hércules, né? Entra, sai do banco por 2 vezes, ele que foi vítima de uma fake news aqui do Rio de Janeiro, né? Dizendo que ele estava endoidado e tal, por isso que ele não estava tendo o mesmo rendimento que tinha lá em Fortaleza, né? Ele ainda estava passando por aquele período de adaptação, como ainda está, né? Recém-chegado a um elenco novo, uma cidade nova. A gente sabe que não é só ali dentro de campo, tem o extracampo também. E esse jogador, poxa, deu uma resposta muito positiva. Entrou 2 vezes muito bem, marcando o gol, chegando à frente, assim como ele fazia lá no Fortaleza, né? Um jogador que tem essa capacidade. Então eu acabo trazendo luz para esses jogadores, né? Que eram jogadores muito criticados e fizeram um campeonato de alto nível, porque o nível de exigência foi muito alto e eles deram uma resposta muito positiva. Ignácio, Freitas, Hércules, Martinelli. Muito bom, Tartar. Agora eu queria que você falasse de você no momento atual do Fluminense, né? Porque o Tartar, para quem não sabe, comentou a Copa do Mundo de Clubes pela Flu TV. E aí o Tartar super identificado com o clube agora nessa versão comentarista, Tartar. Fala pra gente como foi que você veio pro lado daqui do balcão, digamos assim. Realmente foram alguns anos, né, de conversas com o Fluminense. Eu primeiro agradeço o pessoal lá do Jornal dos Esportes, né, que me deram um espaço, uma oportunidade. E aí eu vinha já fazendo um trabalho lá. E depois a galera lá do Fluminense, agradeço, né,
pessoal lá da diretoria, da Flu TV, todo o pessoal do marketing, que entraram em contato comigo, me convidando. Tivemos muitas conversas, foi praticamente quase um ano de conversa, né, para eu poder entender tudo como é que seria. E aí nessa nova Flu TV, nesse novo formato, né, e aí eu acabo adentrando esse time aí. Estou feliz demais. Sou um bom estagiário, que eu sou esforçado. Tenho aprendido muito lá. Tem uma galera lá que já está há muitos anos, né? O Araújo, Kaiser, Cláudia, o Gerson Júnior, dentre tantos outros lá que estão sempre me dando um toque, eu estou sempre perguntando, às vezes acabo até sendo um pouco chato mesmo, porque é necessário, e tenho aprendido muito. Tenho estudado bastante também, né? Buscado bastante conhecimento, e eu acabo ficando mais com a parte de análise técnica, né? E trazendo um pouquinho da visão, da experiência da minha antiga função, né? Um pouquinho do sentimento do jogador. A gente tenta, de certa forma, humanizar um pouco, né? Para que não fique somente aquela coisa quadrada, científica, né? Porque é por trás de tudo isso que hoje em dia o futebol traz, que são os números, as estatísticas, existe um ser humano. Então eu tento, com a experiência que tenho, né, de campo, trazer isso de uma forma leve para os nossos torcedores. É muito interessante isso. Bom, aqui a gente faz um trabalho muito importante, né? A crítica é sempre profissional, né? A crítica é sempre respeitosa, né? Porque afinal de contas somos analistas, né? E precisamos criticar, elogiar na mesma proporção, mas sempre com respeito. E como é que você vê hoje, Tata? Você mudou a tua visão quando você era jogador? Você acompanhava as análises que faziam de você, e aí hoje você do outro lado. Como é que você consegue enxergar hoje a profissão de analista de futebol, sendo aí jogador ou não jogador? Isso não interessa, porque tem espaço para todo mundo. Mas como é que você via isso antes e como é que você vê hoje? Mudou alguma coisa na sua percepção? Ou você sempre foi de respeitar quem te criticava, de não ficar empolgado com elogios? Como é que isso funciona hoje na tua cabeça de analista hoje, né, de futebol? A minha vida é toda pautada em cima da minha vida futebolística, né? Então eu procuro agir hoje com base, né? Sempre em cima do que eu já fazia. Então, assim, foi bem, compra o jornal. Não foi, nem liga a televisão. Porque é natural, né? Como você bem explicou. Tem uns que falam com respeito, outros com não tanto respeito, mas faz parte também, né? E alguns analistas acabam pegando um pouco mais forte, outros de forma mais tranquilas. E o que eu busco é achar esse equilíbrio, né? Eu acho que o jogador de futebol sabe quando ele não está rendendo, sabe quando ele não está bem. É lógico que ninguém gosta de críticas, mas toda vez que eu tento colocar de alguma forma algo que não está saindo bem, sempre com muito respeito, né? Porque assim, por mais que o jogador de futebol possa ficar chateado, ele no fundo sabe que o que foi falado ali não foi para prejudicá-lo e realmente é somente uma visão imparcial, sem intenção nenhuma por trás daquele comentário, sem frustração nenhuma, principalmente porque eu também já estive ali dentro de campo e sei da dificuldade muitas das vezes, que às vezes de campo, de tempo hábil para poder se recuperar para uma partida para outra, que são coisas que às vezes acabam passando um pouco despercebido para quem só analisa ali aquele momento. E como tem sido a tua percepção do futebol fora do campo? Porque você era um cara de muita velocidade quando jogava, então a tua leitura era rápida ali para tomar uma decisão no campo. E como é hoje, muitas vezes, você olhar de cima, né, dali da cabine, uma tranquilidade maior, ou ver o jogo ali pela televisão e fazer um comentário ao vivo? Mudou alguma coisa na tua percepção sobre o futebol? Ou você, de repente, teve algo que acabou reparando ali na hora que nunca tinha
pensado enquanto atleta? Mudou alguma coisa nesse sentido? Ah, sim, muda, né? A gente estando em loco ou pela TV, fica bem mais fácil, né? Fica muito mais fácil. É, Só que o futebol hoje, o futebol moderno, ele exige muito a parte física, né? É lógico que vai ter sempre destaque para quem ainda consegue colocar o improviso, que é o drible e todas essas coisas, mas a gente sabe que o futebol mudou muito, está muito mais rápido. A gente vê os times top da prateleira, né? Como o próprio, como a própria PSG, fazendo transições rápidas em cima do Real Madrid. São 4, 5 segundos e aqueles jogadores realmente de alta performance. Então, assim, se tem menos espaço hoje em dia, eu ainda peguei um pouco, né, porque tem somente 2 anos que parei de jogar, então tem muito pouco espaço. Os times estão cada vez mais em bloco baixo, dependendo se você tiver no time de maior força, e é difícil você quebrar. A gente vê times fazendo linha de 5, é difícil você entrar quando está bem treinado. Então, assim, o futebol hoje mudou muito, né? E eu acho que o entendimento do jogador de futebol também mudou. A gente até falava assim, né, que antigamente talvez tinham muitos jogadores de futebol. E hoje, para performar da forma que esses atletas hoje performam, eles têm que ser atleta. Então a gente vê um cuidado muito maior com o corpo, um entendimento do jogo, estratégia, uma preocupação maior em estudar o adversário, não somente o treinador passou aquilo, não. O jogador hoje em dia busca, muitos deles até têm um scout, né, alguém que fique de forma individualizada para depois passar tudo para eles. A gente já viu relato de muitos deles. Isso aqui no Brasil. Imagina isso para jogadores que estão na primeira prateleira lá, como Vinícius Júnior, dentre outros jogadores, né? Citando assim alguns brasileiros. A gente vê a evolução do Vinícius Júnior, né? Em questão de físico, mental. Tem documentário deles aí na TV. A gente vê como é que esse menino que saiu aqui do Flamengo se tornou agora esse homem lá no Real Madrid, apesar de muito novo, mas já de muita experiência, e é uma dedicação 100%. É hora de comer, é hora de dormir. Então, assim, cada vez mais o jogador de futebol se torna atleta profissional, tem um maior entendimento da parte tática também, que era algo que ficava mais para o treinador, e não, hoje em dia a gente viu o próprio Thiago Silva, né, na hora ali do intervalo, falar, colocar também uma visão dele do que ele estava vendo, do que ele achava melhor, porque traz a experiência, traz o entendimento. Então, assim, cada dia mais o jogador de futebol está mais interessado, e aqueles que realmente acham que somente com talento vai conseguir atuar, pode até ser que uma temporada ou outra, mas depois ele vai acabar caindo. Então, esses jogadores de futebol não têm mais espaço e agora são, de fato, atletas profissionais de futebol. Tartá, você tem 36 anos, né? Ainda é muito jovem e parou com 33 para 34, né? Por que que você tomou essa decisão de parar de jogar futebol? Tem muitos jogadores jogando, né? 38, 40, 40 e pouco, tal, mantendo o físico. E eu queria entender hoje como é que você acha que tomou a decisão certa? Logo depois que você parou, você imaginou ficar ainda no futebol? Então, queria entender primeiro os motivos de você ter parado, se foi cedo ou não. Você que vai dizer se foi na hora certa e o que você esperava fazer depois dessa finalização de carreira como jogador. Boa pergunta. Sinceramente, não foi nada planejado, né? Não teve nada de forma planejada. Eu parei, vou parar e acabou. Não, não foi assim. Foi mais de forma intuitiva, vamos dizer assim, melhor dizendo. Foi de forma intuitiva. Porque eu já estava atuando em outros clubes que eu tenho maior respeito, mas de menor expressão, e senti dentro do meu coração que aquilo para mim já não estava fazendo o mesmo sentido como antes. Aquele famoso perder o brilho. Quando se perde o brilho, fica difícil, fica difícil. O treinamento fica difícil, a concentração para os jogos, e aí perdeu o sentido, perdeu o brilho.
por mais talento que a gente tenha, a gente não consegue performar da mesma forma, nem ter a mesma paciência para tamanha dedicação. Então eu parei, repensei, e aí acontece sempre uma coisinha ou outra também que nos deixa chateado, né? E aí vai acontecendo essas coisas, aí a somatória de você entender que não tá legal, que não é aquilo que você quer viver para você. E assim, desde novo, eu sempre pensei em parar e não fazer nada. Fazer nada. Quero fazer nada, quero viver de renda, vou curtir minha vida. E é muito legal tudo isso, é muito bacana. Só que você depois, às vezes, bate uns 3, 4 meses, 5, 6, e aí você pensa bem e fala, caramba, e agora? É só isso? E não tem mais aquele dia a dia, não tem mais aquela adrenalina no qual você foi acostumado desde muito novo. A sua cabeça não muda assim do dia para a noite, né? Então você ainda tem uma cabeça de atleta competitivo, você ainda sente falta da adrenalina de jogos, da alta performance, do desafio, né? E na vida vai aparecendo outros desafios, mas nunca naquele nível do futebol. E aí foi onde eu parei, repensei e comecei a falar, né, de futebol através do próprio Instagram. E aí foi da onde surgiu a oportunidade de estar no Jornal dos Esportes e logo sucessivamente o Fluminense. E aí também veio esses podcasts que eu acabei participando, contei uma coisa ou outra de forma engraçada, para ajudar um amigo ou outro, né, que, pô, vem aqui e tal. E acabei gostando, acabei gostando. E aí acho que o dia que eu realmente acordei e dizia assim, caramba, é isso que eu quero fazer, foi o Fluminense Internacional, né, em 2023, né, naquela Libertadores. Eu fui convidado lá no Sport TV para poder participar de um pré-jogo. Aí eu fiz o pré-jogo inteiro e aí no final a galera me elogiou, falou, cara, você leva jeito, espero que a gente possa se encontrar aqui em breve e tudo mais. E aí eu saí de lá um pouco reflexivo, pensando, pô, foi legal, foi legal participar, foi legal tudo aquilo que eu vi, né, durante aquele tempo ali. E aí decidi, falei, caramba, eu acho que é isso mesmo que eu quero para mim. Eu acho que isso realmente é algo que vai me vai me trazer, né, algo que eu estou sentindo falta. E, de certa forma, o Fluminense me completou, né? Me completou porque eu acabei voltando aonde tudo começou. E aí foi onde tudo começou a fazer sentido, né? Porque eu voltei ao clube agora em outra função, mas o Fluminense foi onde eu comecei, né, a minha carreira como jogador de futebol. E podemos dizer que agora no Fluminense é onde eu estou começando também nessa nova função como comunicador. Começou como moleque de Xerém, agora é homem de Xerém, né? Comentarista de Xerém também. Tiozão de xerém agora. Tata, queria que você contasse sobre alguns episódios relevantes da tua passagem pelo Tricolor Carioca, né? Vamos aqui pela ordem cronológica. Você estava na campanha da Libertadores de 2008. Você sobe em 2007 para o profissional e aí participa daquela campanha de 2008 da Libertadores. O Fluminense consegue reverter no Maracanã e acaba perdendo nos pênaltis. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria naquele dia para que o Flu tivesse levantado a Libertadores contra a LDU? Caramba, esse episódio realmente. Vamos lá de trás primeiro, né? Em 2007 eu subo, tenho a oportunidade logo no primeiro jogo, fazer o gol. Então foi uma grande alegria, uma felicidade total. E aí depois eu desço novamente, participo de Copa São Paulo e depois do estadual retorno novamente ao profissional em 2008. E aí a minha maior surpresa foi que eu estava inscrito, né?
Então foi a primeira alegria. E aí depois foi passando aquela campanha muito bonita que o Fluminense fez. Aquele time realmente merecia demais, né? Merecia ter sido campeão. E aí chegamos naquela final, né? Fomos lá em cima, fomos prejudicados devido àquela questão da altitude, né? A altitude realmente interferiu muito naquela partida. Saímos de lá derrotados, mas com a certeza que no Maracanã iríamos fazer a diferença. E fizemos, né? Fizemos um grande jogo. O Thiago Neves acabou com aquele jogo, fez 3 gols. Acho que o único jogador até hoje a ter conseguido esse feito de fazer 3 gols em uma final de Libertadores. E o Fluminense fez uma bela festa, aquela torcida, né? O Maracanã antigo ainda. Acho que foi uma das festas mais bonitas que o Maracanã já teve. E, infelizmente, o final desse grande sonho não foi o final feliz, né? Não foi um final feliz. Nós não vencemos, acabamos saindo ali nos pênaltis. Os cobradores foram todos os homens que já estavam acostumados tanto com a pressão quanto com bater pênaltis, né? Eram cobradores, poderiam ser. Todos eles eram cobradores oficiais ali, né, na ausência de um e outro. Então o Renato optou realmente por deixá-los todos em campo. Eu ouço muito aí da torcida do Fluminense que ou aquela partida era para você estava voando, né? E o time já estava demonstrando um cansaço muito grande, né? E a gente já estava sem força ofensiva, enquanto do outro lado eles tinham o Guerrón, que era um jogador também de velocidade, que ainda continuava dando muito gás e levando perigo. E aí a torcida até hoje fala, poxa, se você tivesse entrado naquela partida, o resultado seria outro. Isso nunca vamos saber, né? Porque eu não entrei e zero problema com isso, até porque era um jogo assim de um peso muito grande. Eu estava assim no banco e estava assim preparado para entrar, mas a partir dali já estava indo para os pênaltis e o Renato optou por deixar, né, todos os cobradores. E por infelicidade do destino, aquele dia se tornou o dia mais triste na memória de todo o tricolor e na minha também. Realmente aquele dia depois que acabou tudo aquilo, foi bem difícil para a gente ir lá buscar a medalha de vice-campeão e chegando no vestiário você não conseguia encontrar palavras e ninguém dizia nada. Você só ouvia mesmo era choro, só choro. Parecia que a mãe de todo mundo tinha falecido no mesmo dia. Realmente foi uma das experiências mais fortes, impactantes e tristes que eu tive no futebol. Eu ainda tenho meus pais vivos, né? Já tive outras perdas na vida, mas no esporte, um dos dias mais tristes que eu tive, sem sombra de dúvidas, tive outras derrotas, né? Outras desclassificações, mas o que mais me marcou foi aquela final, né? Realmente de 2008, da Libertadores, a perda daquele título. Realmente um depoimento impactante, né? E, claro, e o Tartá deixando bem claro, né? Dividindo a importância das coisas, falando realmente da situação esportiva, né? Porque a vida é além do esporte, né? Mas sem dúvida um depoimento bem marcante. Tartá, só a gente vai falar de outros assuntos, né? Eu vou te perguntar a história do Irã, viu? Não se esqueça disso, do passaporte retido lá no Irã. Eu vou te perguntar isso aí. Mas só para a gente falar, só mais uma perguntinha do Fluminense. O que é que tem em Xerém que tantos craques saem de lá? O que você pode explicar para quem não conhece? Porque todo mundo ouve falar, não, mas Xerém. O que é que tem lá, você que é uma cria lá, o que tem lá que mais te chama atenção para tantos grandes jogadores saírem da base do Flu? Rapaz, a gente costuma brincar que a água de Xerém é diferente, né? Até porque lá é roça, fica no pé da serra, então a gente brinca com isso. Mas não é isso, não. O que tem em Xerém é que realmente tem profissionais capacitados de uma forma que beira a perfeição. Não somente nas qualificações de formação, mas também na formação de caráter, né? de humanização. Realmente tem uma família lá
pessoas que, se eu citar aqui, como Ana, como o seu André, enfim, tantos outros nomes que lá tem, se eu for lá em Xerém, você ainda encontra todos esses profissionais ainda trabalhando por lá. E eles são os grandes responsáveis, né, por tudo isso. Porque quem vai para Xerém, Xerém é muito longe, então acaba, quem é do Rio, muitas das vezes precisa também estudar por lá, para poder facilitar. E quem não é, aí já morando em Xerém, estuda em Xerém, come, dorme, tudo em Xerém. Então esses profissionais se tornam, por muitas das vezes, pais também, mães, no momento de saudade, no momento talvez de um desvio jovem, né, com a questão da escola, então são eles que vão te cobrar ali. Então realmente precisa ter um olhar muito humanizado, né, ter um zelo, um cuidado muito grande. E, então, em Xerém, você, apesar de estar longe da sua família, você realmente encontra um aconchego. Então, acho que o grande diferencial, lógico, além das partes específicas de grandes profissionais, né, de grandes treinadores, preparadores físicos, nutricionistas, tudo o que se precisa para se formar um atleta, né? Nós temos grandes formadores também de profissionais, mas também temos profissionais que são muito humanizados, que acabam tendo uma leitura, né, e um respeito muito grande com aquelas crianças, né? Hoje eu entendo que éramos crianças, mas com responsabilidade já de adulto, né? Porque realmente no futebol o jovem precisa amadurecer muito cedo mesmo. Então, um menino, uma criança, né, que é privada já de muitas coisas, já já não é uma criança normal, não tem uma infância normal jogador de futebol, né? E aí realmente precisa de ter um zelo, um cuidado maior com esses minis adultos, podemos dizer assim. Em Xerém você encontra esse amor, esse carinho, e fora a parte física, técnica, né, aquela estrutura. Estive lá recentemente, já era bom na minha época, e é legal a gente voltar depois de tantos anos, você vê que as coisas melhoraram. E melhoraram muito, muito mesmo. As coisas realmente evoluíram, como assim o futebol evoluiu, e é por isso que Xerém ainda continua entregando aí talentos pelo Brasilzão todo, inclusive até para os nossos rivais, né? Nosso rival aqui no Rio de Janeiro tem muitos jogadores formados em Xerém, e até agora, com requinte de crueldade, acabamos sendo eliminados, né, dessa competição do Mundial por um garoto de Xerém. Então foi Xerém contra o Fluminense. Nós perdemos para nós mesmos. Isso é o mais impressionante, né? Da história do Fluminense no Mundial, né? O João Pedro inscrito no meio do caminho, estreia contra o Fluminense, faz 2 gols e leva o clube inglês para a final. Agora, Tartar, 2009 tem aquela remontada, o Fluminense praticamente rebaixado, com 99% de chance de queda, consegue essa recuperação e em 2010 você é campeão brasileiro pelo clube. Eu queria que tu falasses um pouco dessa sequência, da importância da permanência, principalmente no contexto, né, do jeito que foi aquela arrancada no final e o jogo contra o Curitiba na última rodada, e o título brasileiro no ano seguinte. Fala pra gente da importância de 2009 para que o Fluminense fosse campeão em 2010. Realmente o título de 2010 começa em 2009, né? Porque em 2009 foi 99,9% que o Fluminense tinha chance de cair. Então você tinha ali zero, você não tinha nada, né? Só tinha fé e esperança. E aí realmente o Fluminense consegue aquela arrancada, não podia perder para ninguém, e o time não perde para ninguém, vai até o último jogo ali ainda com chances de cair, vence lá dentro do Couto Pereira, contra o Curitiba, sabemos o quanto é difícil jogar lá dentro, ainda mais com todo que se envolvia aquela partida, e aquele elenco de 2009 realmente fez história. Tanto fez história que, para quem não sabe, o Fluminense tem como seu mascote o Cartola, né? É o Cartola.
E depois de 2009 foi um divisor de águas dentro do clube, porque o que aquele elenco foi capaz de fazer se tornou um time de guerreiros, né? E até hoje a gente vê aí, já estamos agora em 2025, um elenco novo. Então acho que aquela galera de 2009, não por eu ter participado, tá? Mas aqueles jogadores de 2009, eles deixaram um legado muito grande dentro do clube, e um legado esse que é muito legal, que a gente ainda vê sendo respeitado, né? Até hoje, e aquele espírito realmente de guerreiro mesmo, de conseguir fazer coisas impossíveis acontecer, a gente viu agora novamente nesse novo elenco, mas o espírito, a alma, que se tornou a alma do tricolor, a alma de guerreiro, a gente viu aí realmente esse elenco de 2025 conseguir. E agora, esse título de 2010 passa por 2009, né? Porque depois que o Fluminense consegue o impossível, o Fluminense tem essa capacidade de fazer o impossível acontecer. Aí vem algumas mudanças, algumas outras grandes peças ali para compor, né? Para reforçar. Também tem a chegada do professor Muricy Ramalho, que cara vencedor, que dispensa qualquer tipo de comentário. Já tinha vencido muitos brasileiros, sabia muito desse formato de brasileiro de pontos corridos, que passava sempre, era quase um bruxo, né? Ele falava que ia acontecer dessa forma e assim as coisas aconteciam. Uma coisa de outro mundo. E eu tive a oportunidade até de fazer um estadual em 2010 pelo Atlético Paranaense e depois retorno ao clube, né? E aí tive a oportunidade também de ser campeão brasileiro e foi uma felicidade enorme para mim, para os meus familiares. Eu que sou cria de Xerém, é diferente, né? Quando você é cria daquele lugar, você que sempre sonhou e você consegue ganhar um título de expressão, né? Não que o carioca não seja, né? Todo título é título. Mas você ganhar um brasileiro, a gente sabe da dificuldade. Tem muitos grandes jogadores, né, que jogam aí em times de Série A e que não tem nenhum título do Campeonato Brasileiro devido à dificuldade, né? São muitos clubes, né, de ponta, e aí aquele ano o Fluminense acaba sendo campeão depois de tudo que passou em 2009 e, se não me engano, depois de 26 anos que o clube não conseguia ganhar um título brasileiro, né? Então eu fiquei muito feliz, né, de ter participado e a gente tá poder relembrar, né, desses momentos assim é sempre especial. E Tartá, a gente já está quase chegando na reta final do programa, mas tem muito assunto, né? Mas eu não posso deixar de te perguntar, claro, vamos falar de outras coisas ainda, mas eu não posso te deixar de perguntar sobre essa situação do Irã, que eu me lembro muito bem, na situação que você foi jogar lá, e aí o clube não te pagou, reteve seu passaporte e você praticamente pediu socorro, né? Eu queria entender como é que terminou aquela situação lá, se o pessoal te pagou, se demorou muito, porque eu lembro que você ficou 4 meses sem receber salário, você nem se aumentou de 4 meses, enfim. Conta pra gente como é que foi essa história aí. É mais umas histórias dessas aventuras da bola, né? Essas loucuras aí que a gente às vezes acaba fazendo. Mas se fosse hoje, né? Acho que a gente tem uma informação muito maior do que se trata de Irã. O que eu, na época, apurei era algo tranquilo, né? O principal, tem guerra ou não tem? Paga ou não paga? Ah, sim, paga. Tem outros brasileiros lá também e tal. Então a gente, uma oportunidade boa, né, de fazer um pé de meia, a gente acaba se aventurando. E assim eu fui. Só que chegando lá, as coisas não foram nada do que foi combinado. E as coisas realmente mudaram muito. A gente viu como é que o Irã é um país muito fechado. Para quem não sabe, o Irã você precisa de um visto de entrada e você também precisa de um visto de saída, né? Então, a mesma empresa ou quem, né, você disse que iria visitar precisa te liberar de certa forma para que você possa retornar.
E com isso eu não conseguia voltar de forma alguma. Eles também acabaram prendendo o meu passaporte, tudo isso estrategicamente, porque eles queriam que eu assinasse o contrato de rescisão, mas dizendo como se eu tivesse recebido, coisa essa que eu não recebi. Então eu tive que acionar a FIFA, né? Lá mesmo eu tive que acionar a FIFA, então tem todo um protocolo, não é algo simples também. E aí quando eu vi que realmente eu estava praticamente em cárcere, né? Realmente eu entendi que eu estava em cárcere porque já chegou o final da temporada, eu pedi a minha passagem não aparecia, sempre com a mesma história, dizendo que iria acertar e não acertava. E aí aquilo foi me desesperando. E graças a toda essa galera da comunicação, que eu sempre tive boa relação, eu acabei entrando em contato com algumas pessoas aqui do Brasil. Cito também o João Paulo Magalhães Lins, que na época era presidente do Boa Vista, hoje presidente do Botafogo Social. E ele tinha boas entradas, bons conhecimentos com o pessoal da embaixada brasileira lá. Então foi embaixada, foi, foi a galera, foi jornalista, radialista, foi todo mundo fazendo uma pressão muito grande e isso de certa forma reverberou lá, porque eles têm uma boa relação com o Brasil e isso não caiu nada legal, não caiu bem para as autoridades e foi aí onde eles realmente, pelo menos a minha passagem, me deram e devolveram o meu passaporte. O salário foi depois de um ano e meio que eu consegui, mas isso na justiça, né, através da FIFA. Aí teve que entrar aquelas sanções todas contra o clube e todo aquele processo. E realmente foi um período muito desesperador, porque você está em outro país, em outro local, onde você não tem domínio da língua, no qual a gente sabe que é um país, né, onde não tem uma democracia, né? São religiosos que comandam e tem todas aquelas dificuldades culturais, raciais, enfim, era um problema geopolítico que eu estava passando praticamente. Eu estava meio à guerra ali, no meio daquele conflito. Hoje a gente vê tudo que vem acontecendo por lá, né? As atitudes e como é que eles agem, como é que eles adotam, como é que eles tratam até o seu próprio povo. Então eu falo, caramba, meu Deus, foi realmente um livramento e graças a Deus eu consegui, né, retornar ao Brasil depois de muita luta, depois de muita dificuldade, depois de muito barulho, mas insegurança, né? Eu não passei nada, nenhuma agressão física, né, nenhuma pressão psicológica. Foi somente realmente um estresse muito grande porque tínhamos dificuldade até mesmo com a questão de dólar, a trabalhar com dólar lá dentro. Eu tinha alguns dólares ainda em mãos, mas era sempre muito difícil tudo isso, principalmente, para quem não sabe, né, quando a gente está fora, o seu maior documento é o seu passaporte. Você fazer algo sem passaporte é praticamente impossível. Então eles realmente me deixaram em maus lençóis por lá. Mas depois de muito tempo, muita luta, eu consegui voltar, retornar, os braços da minha família. Nunca passava de fato realmente tudo o que estava acontecendo para não desesperar os meus pais, né? As pessoas que me amam, que estavam aqui no Brasil. Mas foi nada fácil. O que eu passei lá, eu não desejo nem para o meu inimigo. Pesado mesmo, assim, a gente não tem ideia do que acontece num país estranho para a grande maioria, né? Enfim, questão de língua, cultura. Que bom que deu tudo certo no final e o Tartar conseguiu sair dessa. Tartar, você tem uma passagem bem legal também pelo Criciúma. Você foi campeão catarinense, fez gol na semifinal do Campeonato Estadual em 2013 contra o Avaí. Fala um pouco desse teu momento lá na equipe Carvoeira. Poxa, que legal. É sempre bom lembrar dessa torcida, porque realmente o jogador que joga naquela atmosfera ali, aquilo ali é especial. Quem já teve a oportunidade de ir lá contra, sabe? Imagina você a favor. É uma atmosfera, aquela charanga ali tocando ali atrás do gol,
até hoje eu me pego por muitas das vezes me recordando. E realmente o Criciúma vivia ali um momento maravilhoso, né? Jogando a Série A do Brasileiro, e eu fico ali no estadual, chego ali no estadual. O Criciúma já tinha muito tempo também que não vencia, e dou a sorte, né? Fui presenteado em conseguir fazer o gol da semifinal, que nos leva para uma final contra a Chapecoense e que no final a gente se consagra com o título. Foi um momento da minha carreira muito especial. Até hoje eu carrego o Criciúma, não somente o clube, mas a cidade. E principalmente o que acontece com esses clubes quando carrega o nome da cidade é que você carrega muito mais do que somente um time de futebol, né? Você carrega também o nome de uma cidade, né? E as pessoas que lá moram. Então você tem que ter maior zelo, maior cuidado, maior respeito, porque vai muito além do futebol. E graças a Deus eu tenho essa passagem legal, com título, né? Então acho que saí de lá deixando algo bom. E eu recebi também algo muito legal, fui muito bem recebido na cidade. Passei muito frio por lá, mas valeu a pena. Até hoje tenho bons relacionamentos por lá. Aproveitando esse gancho do Matheus, eu faço uma pergunta agora sobre a sua passagem em outra equipe que a gente mostra aqui também na Sportnet, o Atlético Paranaense, que está na Série B. Como é que foi a sua passagem por lá e como é que você viu essa queda do Atlético Paranaense e essa possibilidade aí de acesso agora? Cara, o Atlético Paranaense, já desde sempre, né, eu passei por lá em 2010, né? Olha só quantos anos atrás. Ele sempre foi referência em qualidade de tudo, estrutura. Quando eu cheguei, olha que eu cheguei do Fluminense, tá? Não cheguei de qualquer time, eu cheguei do Fluminense para o Atlético Paranaense e era uma diferença absurda, era uma diferença enorme de estrutura. O que eu encontrei lá, os profissionais que encontrei por lá, foi assim, supra-sumo do futebol. Infelizmente, a minha passagem lá pelo Atlético Paranaense foi muito curta, né? Eu tive só a oportunidade de jogar o estadual, vamos dizer ali, 2, 3 meses, né? Acabou o campeonato e nós perdemos para o nosso maior rival no ano que eu passei por lá. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Antônio Lopes, né? Que é um ícone do nosso futebol brasileiro. E falo isso para todo mundo, né? Que eu fui titular desse time do Lopes, né? Ele realmente gostava do meu futebol e, poxa, foi uma honra, uma alegria aprender com alguém que já viveu tanto, né, o futebol brasileiro aí, né? Já trouxe tantas alegrias, dirigiu grandes profissionais e acho que eu carrego com o maior carinho. Ter ali convivido com ele ali esses 3 meses foi de muito aprendizado. E graças a isso, eu acho que eu retorno para o Fluminense muito mais preparado, né? Fez parte também da minha maturação, porque eu era um jogador jovem. Então, aquela torcida do Atlético Paranaense lá também é uma torcida especial. Realmente, os fanáticos, né, assim são chamados, poxa, é uma torcida especial demais. E a gente fica triste, né? A gente fica triste em ver um time tão bem estruturado, né? Não está vivenciando um momento tão bom, né? Porque o Atlético Paranaense é um time de Série A gente fica na torcida aí que ele possa retornar o quanto antes. Tartar, o Goiás também foi sua casa durante um tempo e está nessa mesma briga do Atlético para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, um clube com uma estrutura boa também de trabalho hoje. Fala um pouco da tua passagem pelo Esmeraldino para a gente. Lá no Verdão, terrinha boa, Goiânia, terra boa. Olha, pessoas maravilhosas, como é que eu posso dizer? É muito parecido aqui com o Rio de Janeiro, né? Só que mais seco. Então era uma atmosfera no qual eu já estava acostumado, diferentemente lá da minha passagem no Atlético Paranaense, no qual eu sofri muito por conta do frio. Então lá era calor, eu já estava acostumado com o calor. Foi muito legal. Também vivenciamos coisas muito legais, né? Vencemos o Flamengo, né? Que tinha um timaço também, Copa do Brasil. O time também se encontrava na Série A.
fizemos realmente uma campanha maravilhosa. Foi aquele ano até que o nosso centroavante, né, o time jogava em função dele, o Walter, né, depois teve propostas para ir para outros grandes clubes. Tínhamos um timaço, né, tínhamos um time muito bem estruturado, né, era Rodrigo na zaga, nomes assim bem conhecidos, o próprio Hugo, né, que foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, jogava naquele time. O Walter, né, era o nosso homem-gol. E grandes nomes. Tinha o próprio Sacha, né, que até no finalzinho do campeonato passou a ser titular também. E até hoje joga aí, né, no Red Bull Bragantino, continua marcando muitos gols. Então tinha um bons nomes, né? Foi uma época realmente de ouro aí pelo Esmeraldino. Nossa resenha de hoje recebeu Tartá, ex-jogador do Fluminense, com passagens por Criciúma, Atlético Paranaense, Goiás, outros clubes do futebol nacional e internacional, e atualmente comentarista da Flu TV. Fizemos aqui um grande apanhado de Fluminense de hoje, Fluminense de ontem e também várias outras rodagens do Tartá pelo futebol. Tartá, valeu demais a tua presença aqui com a gente, tua disponibilidade. Muito obrigado pela tua participação aqui no Nossa Resenha. Poxa, muito obrigado, Matheus, Fernando. Obrigado aí pelo meu nome, está sendo mais uma vez lembrado. Eu fico feliz demais de estar aqui, podendo relembrar bons momentos, boas passagens, né? E falando desse momento atual da nossa TV. Agradeço aí pelo espaço. Um abraço forte e até a próxima. Valeu demais, Tartá. Fernando Graziani, sempre uma honra, meu amigo. Obrigado, Matheus. Grande abraço para você. Foi um prazer conversar e conhecer mais do Tartá. Desejo todo sucesso para ele aí, muito jovem ainda nessa carreira na comunicação e no que ele desejar fazer para ele e para a família dele. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui da nossa resenha na Sportnet. Até a próxima. E a gente também agradece a você que acompanhou nossa resenha com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Fique ligado na programação da Sportnet, no centro do jogo. Grande abraço, até a próxima.